Já de volta ao seu programa, agora vamos saber as principais notícias aí que movimentam a nossa tarde. Todos os dias o Departamento de Jornalismo nos dá boas informações. Você acompanha tudo ao vivo, ineditamente, aqui no seu programa. Bianca Oliveira, boa tarde. Tudo bem, Wagner? Tudo ótimo e com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. As coisas não estão muito tranquilas ainda, é lá na Ucrânia, né, Bianca? Não estão nada tranquilas. Na Ucrânia, Wagner, a decisão do parlamento da Crimeia, que é uma região ao sul ali do país, de aderir à Rússia, aumentou ainda mais a tensão na região. Ucrânia, a gente acompanha agora as informações. Os parlamentares da Crimeia votaram por unanimidade se tornar parte da Rússia. Os líderes aprovaram a convocação de um referendo para confirmar ou não a decisão. A consulta está marcada para o dia 16 de março. Nessa data, os cidadãos da Crimeia, em sua maioria russos e pró-russos, devem decidir se querem permanecer na Ucrânia ou se unir à Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, já foi informado da decisão da Crimeia. Ontem à noite, uma nova onda de confrontos atingiu uma das maiores cidades do país. Em Donetsk, o governo interino havia retomado o controle da região, mas manifestantes pró-Rússia voltaram poucas horas depois e entraram em confronto com simpatizantes da União Europeia. Em Paris, o secretário de Estado americano John Kerry e o ministro russo das Relações Exteriores Sergei Lavrov não chegaram a um acordo. Mesmo assim, as negociações devem continuar. E ainda trazendo mais atualizações aqui para você que acompanha o seu programa, a União Europeia congelou hoje os bens do ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, dos filhos dele também e mais de 15 funcionários de alto escalão do antigo governo ali da Ucrânia. Os ativos devem ficar congelados durante um ano devido a suspeitas de desvios de recursos públicos e de violação dos direitos humanos. E os 28 países do bloco se reuniram em Bruxelas, na Bélgica, para discutir a crise ucraniana. A reunião já começou com sérias divisões. Os países do leste europeu defendem medidas duras contra a Rússia, sanções contra a Rússia. Já a Itália, França e Alemanha, por não quererem prejudicar a própria economia ali do bloco europeu, eles preferem negociar, preferem conversar. O bloco, como um todo, tem fortes ligações comerciais com a Ucrânia, principalmente quando a gente fala de gás. Wagner, no sentido das importações e exportações, sem a Rússia ou isolando a Rússia, a Europa realmente sai prejudicada, principalmente quando a gente fala de gás. 30% do que é consumido em toda a Europa é importado e produzido na Rússia. Ou seja, se eles aplicarem sanções contra a Rússia e falarem para eles ficarem isolados ou cortarem relações comerciais com eles, é claro, a própria Europa sai prejudicada. Então eles preferem conversar, preferem negociar para as duas partes ficarem bem entendidas. Os Estados Unidos, é claro, entra também na jogada com sanções, como mediador. Há um jogo de interesses, um jogo entre potências mundiais. Os Estados Unidos ainda é potência, mas a Rússia também está crescendo no mercado, tem conquistado boa parte do mercado de importações e exportações. E os Estados Unidos, é claro, quer abocanhar aí, não quer perder o seu espaço. Por isso, essa queda de braço, Wagner. Muito bem. Agora uma outra informação, a Bianca e eu, a gente está com uma campanha esse ano, Diga Não à Procrastinação. Já se pode fazer a declaração do imposto de renda, né, Bianca? Já começou hoje, Wagner. Vá reunindo seus documentos para não ter dor de cabeça lá no dia 30 de abril, viu? A Receita Federal já começou a receber as declarações do imposto de renda no base 2013, ano 2014. E nesse ano, o programa oferece mais mobilidade. Olha só, o contribuinte pode preencher os dados no tablet, você que tem um tablet, ou smartphones, bem fácil. A previsão é de que 27 milhões de pessoas entreguem os documentos para a Receita Federal. O prazo, atenção, o prazo vai até o dia 30 de abril. O site da Receita, para você tirar as suas dúvidas, para você baixar o programa, para fazer a declaração, é receita.fazenda.gov.br. Wagner, no ano de 2013, portanto o ano passado, a gente teve um prazo um pouco maior para entregar os documentos para a Receita Federal, porque a gente começou a entregar esses documentos no dia 1º de março. Esse ano,
A gente começou no dia 6 devido ao carnaval totalmente fora de época, né? O ano começou agora em março, antes começava em fevereiro, agora isso foi adiado, né? Então, a gente teve aí alguns dias abocanhados devido ao carnaval. Então, menos dias, mas não falta organização também, que não falte organização dos nossos contribuintes para que tudo saia bem, para que tudo ande bem aí até o dia 30 de abril. Quem não pagar ou não declarar o imposto de renda, cai na malha fina uma multa de mais de R$150. Pois é, tem que fazer a tempo para não passar por essa dificuldade de ter que pagar a multa, né? Agora, Bianca, explica pra gente o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, lixo, garis com dificuldades, o que está acontecendo? Não, a coisa tá horrível lá no Rio de Janeiro. O pessoal que está andando pelas ruas, hoje de manhã conversei também com algumas pessoas que estão lá no Rio de Janeiro, lixo por todas as ruas ali, pelo menos no centro, né? A concentração maior está no centro, a avenida principal ali, Getúlio Vargas, que corta a cidade, o lixo já avançou para a rua mesmo, já tomou conta da calçada e já avançou boa parte da rua. Ali no Rio, os garis que voltaram ao trabalho, eles estão contando aí com escolta armada para tirar o lixo ali das ruas, e a gente confere na matéria. Pelo 6º dia seguido, a cidade amanheceu com lixo em diversos bairros. Uma força-tarefa da Companhia de Limpeza Urbana trabalha para recolher a sujeira, o que se tornou ainda mais urgente com a previsão de chuva para as próximas horas. Além da escolta policial, a Prefeitura anunciou ontem a contratação de empresas de segurança para garantir que grevistas não impeçam outros garis de trabalhar. E o prefeito Eduardo Paes disse que vai voltar atrás na decisão de demitir 300 grevistas, desde que eles retornem hoje às atividades. Prefeitura e sindicato já fecharam um acordo sobre o reajuste dos trabalhadores, mas um grupo não aceitou as condições. Infelizmente, né? E isso também tem um dedinho da própria população. Wagner, no meio do lixo foram encontrados sofás, madeiras, isopor, papel e uma infinidade de outras coisas que não eram para estar ali. Sofá é uma delas, né? Com certeza. Vamos combinar. Não dá para deixar um sofá na rua. Então, realmente, a população tem um pouquinho de parcela de culpa nessa história toda. Bom, vamos lá, vamos saber as notícias que movimentam a nossa tarde. A próxima questão, Bianca, é sobre gás e o transporte do gás, não é isso? Exatamente, Wagner. O transporte de gás ali na região do Acre. O Acre está passando por uma dificuldade muito grande devido à cheia do Rio Madeira, que impediu ali o tráfego nas estradas. O transporte de gás será feito agora por balsa, porque não dá para fazer por terra, para evitar aí o desabastecimento até de comida no estado do Acre. A embarcação deve chegar amanhã à capital do estado. Ontem, por exemplo, a Força Aérea Brasileira levou mais de 42 toneladas de alimento para a região. 3 aviões da FAB estão sendo usados para isso. O Acre está isolado, como eu disse, por causa da cheia do Rio Madeira. O tráfego na rodovia BR-364 permanece totalmente comprometido em razões de pontos de alagamento. Essa rodovia, como a gente vê aí nas imagens, essa rodovia até estava tendo passagens de caminhões, mas contadíssimos. 80 caminhões somente de madrugada, eles estavam abrindo e fechando com horários marcados. Agora, sem chance de passar nenhum veículo devido à cheia ali do Rio Madeira, que já passou de 18 metros, Wagner, e 70 centímetros. Então, portanto, o Acre está como se fosse um estado totalmente isolado do país, só por balsa agora para chegar lá. Bianca, muito obrigado. Ótima tarde para você. Até semana que vem. Para você também, boa tarde. Até semana que vem. Tchau. Mais informações ao vivo para você no NT Vale. Você já sabe, né? Às 7 horas da noite tem o nosso jornal aqui com as principais informações sempre atualizadas para você. Mas hoje o nosso programa vai falar sobre os rolezinhos, né? Eu tenho uma pesquisa aqui, de acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte, em conjunto com o Instituto MDA, para a população, 54,8%, para 54,8% da população, o rolezinho promove a desordem. 19,7% dizem acreditar que o movimento promove saques em lojas de shopping. Os que veem os encontros como forma de protesto são 12%. E apenas diversão dos jovens, 11,1%. E 2,4%
preferiram não responder a pesquisa, não sabem opinar sobre o assunto. Eu vou receber agora aqui o Cândido Pessoa, ele é psicólogo. Cândido, seja muito bem-vindo, obrigado. Por favor, fica à vontade. Cândido, rolezinhos. Vamos tentar explicar para quem está em casa, de repente não conseguiu acompanhar todas as notícias, que foram muitas aí nesse período, né, sobre os rolezinhos, mas o que é esse movimento? Bom, é um movimento que, vamos chamar ele de fenômeno ao invés de movimento. É um fenômeno, vamos chamar um fenômeno. É um fenômeno novo que é decorrente de uma possibilidade das redes sociais. Nessas redes sociais, pessoas podem se relacionar e marcar encontros de formas que antes não existiam. Antes, nós para marcarmos o encontro, eu ligava para você, você ligava para outro amigo, e agora nós colocamos lá, disponibilizamos para milhares de pessoas, às vezes dezenas de milhares de pessoas, se não mais, e todas essas pessoas podem simultaneamente chegar no mesmo lugar. Né? Todas essas pessoas juntas ali, com um objetivo, às vezes declarado como simplesmente vamos nos encontrar, venha encontrar a pessoa, o seu seguidor, ou venha encontrar quem você queria, quem você segue. Essas pessoas todas juntas, especificamente em shopping centers, ou inicialmente em shopping centers, foram chamados, esse fenômeno foi chamado de rolezinho. Isso tem uma origem também com essas celebridades da internet, né? Os famosinhos. Os famosinhos. Né? Isso. Então, essas pessoas são pessoas por alguns motivos. Então, a graça toda do rolezinho é essa novidade dele, né? São pessoas que, por algum motivo, têm dezenas de milhares de seguidores, são jovens, são pessoas que são muito parecidas ou com muita identidade com o seguidor, o famosinho e o seguidor. E essas pessoas têm, a partir desses novos instrumentos, a possibilidade de reunir várias pessoas. Então, no início... E assim, eles são famosos pelos mais diferentes aspectos. Assim, a pessoa se veste bem. Então tem várias pessoas que curtem a página porque querem ver como aquela menina se veste e tal, e aí ganha vários seguidores. O outro porque é rapper e aí consegue arrumar um monte de gente que gosta das músicas dele. São os motivos assim, simples, né? Mas conseguem alavancar aí uma audiência. Então, eu acho que eles são simples, eles ainda não são totalmente sistematizados pela ciência, descobertos e não facilmente replicáveis. Nós estamos descobrindo como alguém vai se formar, vai se tornar um famosinho. Acho que essa é uma parte muito interessante. Bom, e aí então alguém consegue marcar esse encontro, consegue propor esse encontro, todo mundo vai lá para aquele encontro. E o que acontece? Por que as pessoas, muitas acreditam que promove desordem, que tem a história do saque a lojas? Essa aglomeração é que causa o problema? Então, esse é um conceito, existe um conceito chamado fossa comportamental. Força comportamental. É um conceito estudado nos anos 60, onde se estudou os efeitos da superpopulação. Quando você coloca muita gente no mesmo lugar, as pessoas mudam. Eu sou de um jeito, você é de outro jeito. Na hora que vira uma população inteira dentro de um shopping, milhares de pessoas, muito mais pessoas do que estava originariamente programado aquele espaço, os comportamentos vão mudar. Eles vão ser muito mais... as pessoas vão ficar mais ativadas, elas vão responder mais rápido, ter mais medos, querer uma pessoa que anda e tropeça pode promover uma correria. É uma resposta do nosso organismo para uma situação de possível medo, alguma coisa a ver? Isso, é uma resposta do nosso organismo a situações, não é a um possível medo, é o medo, né? Muita gente junta causa um estranhamento. Mecanismo de sobrevivência. Por um mecanismo de sobrevivência, a gente tende a fugir, a reclamar. Antigamente nós simplesmente saímos correndo, agora nós podemos reclamar disso, né? E ao mesmo tempo alguma coisa acontece que uma aglomeração de jovens não é mais só uma coisa prazerosa de se ver, né?
alguma coisa acontece na nossa sociedade de forma que uma aglomeração de jovens pode ser uma coisa a se temer, né? Isso pode ser bem triste, se a gente Bastante triste. Bom, a gente continua conversando mais sobre esse assunto. Eu quero só conversar agora um pouco também com o Rudá Rissi. Ele está com a gente mais uma vez aqui via Skype. O Rudá Rissi, ele é cientista político. Tudo bem, Rudá? Tudo bom? Tá dando para me ver? Tá tudo ótimo? Tá tudo ótimo, em alto e bom som, inclusive. Seja bem-vindo de volta. Ô, Rudá, explica pra gente que história é essa dos rolezinhos e quais são os motivos sociais aí que se criou esse evento? Esse fenômeno, como a gente está conversando aqui com o Cândido. Sim, olha, veja, os rolezinhos têm como protagonistas os filhos daqueles 40 milhões que o governo tanto cita, que saíram da pobreza, da linha da pobreza, estavam abaixo da linha de pobreza, nos últimos 10 anos, no Brasil, 10, 12 anos. Eles tinham naquela época, portanto, 1 a 7 anos de idade. E eles viveram justamente um período em que seus pais, eles ascenderam, foram incluídos socialmente, justamente a partir do consumo. E não foi qualquer consumo. Seus pais, em toda a história das suas famílias, dos seus avós, bisavós, foram os primeiros a andar de avião, foram os primeiros a comprar casa, a comprar carro, a comprar, obviamente que não tinha na época dos avós, mas celulares, TV de tela plana. Então, esses meninos, que são no máximo adolescentes, até 17 anos, a faixa entre 11 e 17 anos, eles sempre estiveram mergulhados nos shoppings da periferia. As roupas deles são todas de shopping. Então, eles não estão indo para o shopping porque eles não têm nenhum aparelho cultural na periferia. Eles estão indo no shopping porque eles sempre foram. E esses meninos começaram nos últimos 5 anos a se contatar através do Facebook. E aí, em determinado momento, eles explodiram pelo número de pessoas que acessavam as suas fanpages e que eram muito bem tratados. Até que eles chamaram, há mais ou menos 5, 4 anos, encontros dos fãs com eles, são chamados de ídolos, né? E eles começaram naquela época a ter mais ou menos 50, 100 seguidores que iam nos shoppings para encontrar com eles. Só que esses ídolos começaram a postar fotos desses encontros, abraçados e ganhar presentes. A partir daí começou a ter, na verdade, nas periferias das grandes cidades, principalmente do Sudeste, uma disputa entre eles, entre os ídolos. Cada vez postando mais fotos. Virou uma febre a tal ponto de agora eles não terem mais 1.000, 2.000 seguidores. Muitos já estão com 60, 80, 100 mil seguidores. É um grande fenômeno. Aí chega a 5 mil. É isso. Agora, então existe uma classe social bem estabelecida dos que participam dos rolezinhos? Sim, são os famosos emergentes do consumo, né? São meninos da periferia, por isso que eles não fazem rolezinhos nos shoppings das classes sociais mais abastadas, né? Dos shoppings centrais, dos bairros de mais chiques, né? Uhum. Eles estão sempre nos shoppings da periferia. Em São Paulo, eles estão no Shopping Itaquera, né? Em Belo Horizonte, no Shopping Estação e assim por diante. Ou seja, eles são pessoas da periferia que sempre frequentaram o shopping e eles continuam frequentando. Agora, Rudá, você acha que existe uma demanda meio reprimida aí por opções de cultura, opções de lazer e aí a gente tem fenômenos como esse? Eu não acho, porque eu conversei com vários deles. Obviamente que nós não fizemos ainda uma pesquisa sistematizada. Eu estou organizando uma coletânea que vai se chamar Os Novos Brasileiros, em que nós vamos aí sim entrevistar vários desses ídolos e alguns seguidores, além do pessoal do Bolsa Família e das manifestações de junho. Mas o que eu posso dizer pelo primeiro contato que nós fizemos é que, primeiro, eu falava para eles, mas se tivesse algum tipo de programação cultural ou shows no teu bairro, você iria? Uhum. Eles olham com uma cara estranha, são todos meio crianças, entende? Não gostam de política. Eles viram e falam, mas para quê? O nosso lugar é o shopping, é lá que tem música, lá que a gente compra os nossos celulares, lá que a gente compra roupa, tem comida, ou seja, eles querem o shopping. Pois é. Bom, a gente vai fazer uma paradinha para o intervalo rapidinha. Eu volto no próximo bloco ainda com o Rudá e também com o Cândido aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre os rolezinhos. Não sai daí, a gente volta já.